nosso papo de hoje vai ser em função das coisas que rolaram no grupo? Alguém está com alguma proposta de algum tema específico? Eu fiquei curioso essa semana, apesar de ter acompanhado meio rapidamente as questões do grupo lá, mas acho que eu li as mensagens todas e estava querendo saber era da sua experiência, se você já ouviu falar ou se você já tem alguma experiência naquelas questões do alho que foi falado aí esses dias. Porque, assim, apesar da gente ler dispersamente várias coisas em questões terapêuticas em relação ao alho e muita coisa positiva, teve uma época que na pecuária trabalhava-se com alho para tudo, para bezerro, para vaca, para todo mundo e tudo mais. E depois de um tempo, depois de anos e todo mundo consumindo toneladas de alho, chegou-se à conclusão que o alho era bom, era no churrasco. E aí eu fiquei em dúvida. Na realidade, é o seguinte, nós temos alguns aspectos a serem considerados. Não sei se alguém tem algum comentário a fazer nesse sentido, que gostaria de apresentar, se tiver alguma experiência. A primeira coisa que a gente tem que pensar, em termos biológicos, né, a que o peixe tem acesso em condições naturais? Os peixes não têm acesso a alho. Isso não significa que não se possa usar alho na preparação de ração de peixe, né? Inclusive, para nós humanos, tem uma série de aspectos interessantíssimos, inclusive relacionado à pressão arterial, né? Então, enquanto vertebrados, né, evolutivamente, é bem provável que o alho tenha algum efeito benéfico para os peixes. Há um tempinho atrás, uma dessas empresas de ração, né, lançou uma ração com alho. Hoje tem algumas rações com alho disponíveis para peixe. Inicialmente, a minha experiência com ração com alho é muito pequena. No início, eu pude constatar, quando eu dei as primeiras vezes a ração com alho, os peixes refugaram. Mas porque era uma coisa totalmente nova, um cheiro diferente, sabor diferente. Depois eles foram se acostumando e comem muito bem a ração com alho. Né? Depois que eles se habituam com o alho na ração, eles comem muito bem. E o alho tem uma série de aspectos positivos, sim. O que eu tenho de experiência, que é muito pequena em relação à alho, assim, é mais o que eu já fiz de utilizar, vi que a aceitabilidade depois de um período fica legal, embora tenha alguns peixes que continuem refugando a ração com alho, né? Não comendo, não aceitando, mas eu já vi assim, várias discussões nesse sentido, e a questão que, inclusive, teve um debate no grupo, com que frequência se utilizar a ração com alho. Isso aí vai depender muito da concentração de alho que tenha na ração, né? Porque o alho, pelas características dele, ele dá um cheiro bem típico, né? Não importa muita quantidade de alho, né? O odor vai estar presente na ração. Então, do que eu tenho visto de utilização, de pessoas que usam, aí tem correntes variadas, uns dizendo 2, 3 vezes por semana, e tem gente que usa a semana inteira sem problema nenhum, né? Eu, especificamente, não vivenciei nenhum processo de médio a longo prazo com ração de alho, então fico meio, como diz, limitado em poder abordar isso com mais profundidade. Eu acho que é interessante. Eu não tive tempo, né, assim, de buscar na literatura científica alguma informação mais aprofundada, mas acredito que seja positivo para os bichos, né? Deva ser positivo. Mas não tenho assim, uma experiência mais aprofundada para fazer uma afirmativa mais taxativa, não. Eu dou todo dia ração com alho para os meus, desde o primeiro dia, certo? Então, aí quase 2 anos que eu estou com os químbios aqui. Eles adoram.
não tem nenhum peixe que não pega, certo? Inclusive os lebistes eu esfarelo a ração e eles pegam muito bem. Eu já usava o alho quando eu fazia os patês para os betas, num sentido profilático, porque o alho ele é tanto antifungo como antibactério, ele funciona muito bem. Se eu uso o alho também como remédio para mim, tá? Qualquer tipo de fungo, frieira, impinge, todas essas coisas. Você pega o alho, mistura em algum óleo, pode ser azeite, se for óleo de coco, muito melhor, que o óleo de coco também tem propriedade fungicida, funciona muito bem. Eu faço meus patês e eu sempre coloco alho, eu coloco mais ou menos numa receita 3 ou 4 cabeças de alho, dependendo do tamanho da cabeça. Os peixes comem muito bem, funciona de certa forma como um conservante, tá? Eu já conversei com isso com outras pessoas, inclusive nutricionistas, que diz que funciona como um tipo de um conservante. Então, quando eu faço patê, os peixes não deixam durar muito. Inclusive, até eu disponibilizei aí todos os dados que eu consegui coletar do meu jeito, assim, que eu fui aprendendo no coletar os dados, de tudo que eu dei de comida para os peixes desde que eu comecei. Eu coloquei aí essa planilha. Ela tem, aqui naquele resumo, você habilita a edição e você clica no mês que você quiser, no ano que quiser. Tem alguns jeitos de ver aquilo lá. Tem muitas coisas ali que eu faço que é sazonal, certo? Da manga, algumas coisas de acordo com o que produz. E depois gostaria muito de ouvir aí o que vocês acham, principalmente da forma que eu estou coletando os dados, para os dados realmente gerar conclusões, porque pode ser que eu esteja juntando dado que não vai servir para nada. Mas do alho, ó, eu sempre ponho alho no meu patê e nos meus peixes aqui, que eu tenho entre 80 e 100 peixes, dependendo da época, né? Eu gasto mais ou menos 4,5 kg a 5 quilos de patê por mês que eles comem. E é todo dia que eu dou, tenho alho, eles não têm tido... Eu coloco no patê alho, coloco gengibre e coloco folha de castanheira. Todos no sentido de profilaxia, tá? De matar as coisas não adequadas. E até hoje não tive nenhuma doença aqui. Os peixes estão bem, estão bonitos. Eu não tenho conseguido ver eles muito, mas o pouco que eu tenho visto, eles estão bonitos, estão sadios, só não estão querendo cruzar. Mas isso é porque eu acordo tarde, né, professor? Mas depois da primavera eu vou pôr o despertador mais cedo. Agora vai começar o frio, eu não estou querendo nem que tenha cruzamentos. E é isso aí. Da minha experiência com alho, eu só posso dizer positiva. Tanto como conservação do patê, como os peixes comem bem. E não tiro o alho da receita minha de patê, de jeito nenhum. E a ração que eu dou tem alho também. E até agora não tive nada que falou contra. A minha dúvida, sabe qual que é? A minha dúvida é porque, por exemplo, quando eu era menino e criava e tinha mais tempo, eu fazia patê. E aí, o que eu tenho visto é o seguinte: se a gente ou eu diversifico mais e profissionalizo mais nos alimentos vivos, porque eu ainda tenho vários déficits. Então, assim, a gente consegue criar alguns organismos, mas outros, por falta de estrutura e por priorizar outras questões, eu não tenho conseguido. E aí eu fico pensando o seguinte, porque assim, quando você está falando da questão dos dados, dá o alho, mas sem um grupo controle, sem alho, possivelmente acho que você nunca vai conseguir concluir nada, porque está com alho, está tudo muito bem, mas se tiver os daqui de casa, por exemplo, não tem alho e está tudo bem também. Então, eu não sei assim como, e não sei se valeria a pena também levar um experimento nisso aí, porque aí você precisa de repetição
E aí a gente pode, se a gente vê algum sinal de possibilidade disso realmente trazer um incremento, o que a gente tem possibilidade como grupo é fazer a repetição entre a gente para poder ver se a gente chega em alguma conclusão. Mas o que eu tenho visto, eu tenho tentado ir mais na linha do que o bicho come na natureza. E, por exemplo, o Sérgio estava falando, aqueles peixinhos albinos estão muito bem. Cara, mas os peixinhos estão comendo equitreia, artêmia e equitreia desde que eles nasceram, e depois que a hora que começaram a pegar a ração, começaram a pegar direto. E aí eu fico naquela dúvida, assim, se eu coloco mais ingredientes, se eu coloco mais variabilidade, eu vou ter que investir tempo para poder fazer a mistura disso com aquilo na ração, para fornecer isso, para fornecer aquilo. Então, como eu ainda tenho alguns gaps aqui na questão da alimentação viva, eu ainda não consigo priorizar isso. Aí, por isso que eu fiz a pergunta, para ver se, assim, se existe, se alguém tem alguma coisa comprovada. Então, é uma coisa muito interessante. Quando a gente começou com o grupo, né, eu tinha uma perda de peixes aqui, uma coisa absurda, né? Eu aprendi depois de tantos anos criando king, eu fui aprender a criar king depois aqui com vocês, né? Com cada dica que vocês me passaram. E uma coisa que o professor fala sempre, né? Cada um sabe o que tem em casa, né? Então, se você tem uma situação em casa, você pode ser diferente do outro, que bate mais sol aqui, e eu tenho alimento vivo, minha água é verde, a outra não é. Então, assim, eu acho que criar o king, cada caso é um caso, você pode, como uma forma geral, especificar, né, um certo padrão, mas para cada caso você vai ter uma situação diferente, que é o que eu estou vivendo aqui em casa. E eu também parei de olhar se está alcalino, se não está. Eu parei de olhar. Eu comprei todo o equipamento aqui para ver como é que está a situação da água. Eu bato o olho no peixe, eu sei, a água está boa, a água não está boa. E essa questão do alho, eu implementei junto, porque eu comecei a ler muito sobre o alho e tudo. Eu particularmente não sou peixe, não, mas eu adoro alho, eu como alho todo jeito aqui em casa. Alho é muito bom para a saúde. Eu falei, não é possível que não é para o peixe, né? Não pode ser na mesma quantidade. Porque os peixes aqui adoram. Assim, até fiquei espantado do professor falar que tem alguns peixes que recusam, porque aqui em casa, desde que eu comecei a usar essa ração, os bichos é louco com a ração. A ração é muito atraente, você joga, eles vão em cima mesmo, filhote, tudo. Então, os peixes, até os filhotes aqui, depois de um certo tempo, já começa a tratar. E, assim, coincidências ou não, acho que coincidência não existe, né? Lógico, a gente tem um padrão de água muito bom, usa uma ração de qualidade, né? Se o alho é bom, eu te falo, para mim é bom, porque eu também, raramente eu tenho uma doença. E quando eu tenho a doença aqui, igual eu tive outro dia aí, que eu mostrei para vocês, foi porque a água realmente não estava boa. O peixe, com 2 dias que eu tirei, coloquei na água boa, oxigenação, pinguei o Aqualife, acabou. Com 2 dias o peixe estava bom. Então, se ele cria, ele pode até adoecer, mas ele fica tão resistente. E eu falo para vocês, eu não tenho nenhum conhecimento científico, né? Não tenho nada para comprovar, mas assim como o Fábio também, nos patês que eu faço aqui, eu coloco 3 ou 4 dentes de alho também. Eu mesmo fui lendo e falei, vou fazer a minha receita, e eu coloco 4 dentes de alho. Os peixes adoram, mas adoram. Então, eu assim, não sei comprovar cientificamente, não, mas experimentalmente eu sei que o alho faz bem para eles. Eu me recordo, eu tenho acho que uns 6 ou 8 meses atrás, eu fiquei curioso com isso também e comecei a procurar algumas informações, né? Eu preciso só localizar onde é que eu pus, porque meu computador é uma torre de Babel, né? Então, preciso encontrar aqui onde é que está isso. Mas eu lembro que eu encontrei... Pois é, eu encontrei um artigo, eu acho que era de um chinês tratando desse assunto. Não me recordo o nome dele, mas eu vou tentar localizar. Depois, se eu encontrar, eu passo para vocês aqui. E eu me recordo que tinha uma dissertação de mestrado lá na Federal de Goiás,
que tratou disso, se não me engano, era com alevino de tilápia. Eu acho que tilápia do Nilo mesmo, mais comum, né? E o resultado dessa dissertação de mestrado, na época, me chamou a atenção porque mostrou que houve um aumento nos peixes que ele fez o experimento, né, adequado, né, inclusive com controle, etc., né, grupo controle e tudo mais. E eu guardei isso porque eu achei curioso, porque os peixes que estavam se alimentando com alho, eu não lembro se era 0,5% na ração, 1%, uma quantidade baixa, assim, mas contínua, né? Teve um aumento na quantidade, teve dois efeitos, basicamente. Um aumento na quantidade de leucócitos, que foi significativo, ou seja, aumentando a imunidade do bicho, né? Porque acaba que ajuda na imunidade. E um outro efeito também, que o rapaz lá falava, que eu também não lembro o nome, era antiparasitário, né? Uhum. Então, tem algumas variedades lá de parasitas que não tinham chance com esse grupo de peixes que ele colocou o alho, porque realmente tinha um efeito muito positivo. Então, com isso, ele propunha que tinha que era positivo, né, para a economicidade do negócio, né? Ou seja, o negócio, produção de tilápia, né? No caso lá, né? Na verdade, já usei bastante também, né? Vira e volta eu intercalava, né? Inclusive em aquário marinho também. Eu intercalava, de tempos em tempos, eu punha uma ração com alho pelo menos uma vez por dia, depois parava 2, 3 meses, depois voltava com ela uma vez por dia, né? E assim, agora é aquilo, né? Não sei se fez efeito ou não. Enfim. Se não fez bem, mal não fez, né? Não fez. Pois é. Eu vou ficar no aguardo desse material, porque fiquei curioso sobre essa questão de dar uma... Assim, seria um imunoestimulante inespecífico, né? Porque ele vai aumentar glóbulos brancos, leucócitos, né? Isso. Uhum. Eu acreditava mais que o alho ele fosse assim, um palatabilizante, um atrativo palatabilizante que a indústria da ração ela resolveu utilizar para atrair mais os peixes, né? Para comer esse tipo de ração. Então, a alicina está presente. A alicina e mais outros componentes lá do alho, né? Que eu não sei, né? Quais componentes existem no alho e qual componente do alho que seja imunoestimulante no específico, sei lá, algo assim. A alicina eu sei que é palatabilizante, né? Que atrai, vai no nosso sentido e atrai você pela palatabilidade, né? A alicina. Agora, de resto, eu teria que ler algum material, pesquisar mesmo, eu tentar fazer um experimento, não teria teria que ter um orientador, na verdade, porque eu não sei trabalhar dessa forma, né? De pesquisar fazendo algum teste comparativo, lote tratado, lote não tratado, porque depois também tem toda a estatística da coisa, né? E eu não sei trabalhar números. Eu tinha dado, aquele dia que eu vi a discussão lá no grupo, eu tinha dado uma pesquisada, e como não encontrei coisas assim, encontrei só em grupos alguma coisa específica para quinhos, eu encontrei um trabalho que foi de tilápia. Depois eu vou compartilhar ele junto com esse, vou baixar esse aqui também do Hermínio, e vou compartilhar ele junto. Nesse lado das tilápias, eles não conseguiram levantar, e aí mas em escala, eles não conseguiram levantar aumento de taxa de sobrevivência, nem de ganho de peso com o uso com ou sem alho, sabe? E aí o que eu achei mais interessante desse trabalho nem foi o resultado em si, porque trabalho, a gente vai encontrar trabalho em todas as direções, é só procurar. Mas eu achei mais interessante foi pela bibliografia embaixo, porque aí tem vários outros artigos como referência, tratando do mesmo tema. Eu vou entrar, então, com um outro assunto,
que é uma discussão que vem acontecendo, questionamentos, pessoas perguntam, apresentam uma situação, apresentam outra, a questão da coluna d'água para quibe. Quando a gente vê nos vídeos lá dos criadores asiáticos, os tanques geralmente são tanques rasos. Os peixes não têm uma profundidade de coluna de água, né, uma altura de coluna de água muito grande. E em diversos sites e vários criadores comentam que determinadas variedades devem ser criadas com pequena profundidade para não interferir na forma do peixe nadar, para não forçar o peixe e essas coisas todas. Bom, eu já fiz algum comentário, inclusive, no grupo, nesse sentido, é que, normalmente, nessas criações, eles têm um sistema de renovação de água quase que contínuo. Então, tranquilo, se a água está entrando e saindo, você não está concentrando metabólitos, né? Essa pouca profundidade não é problema, inclusive facilita a visualização dos peixes. Mas quando você trabalha num esquema onde não tem essa renovação contínua de água, uma pequena profundidade que implica em pequeno volume de água pode ser um problema. Então, nesse sentido, é necessário ter um excelente planejamento em termos de filtragem e eliminação de metabólicos. No meu caso específico, né, como eu trabalho com sistemas fechados, eu não tenho essa renovação de água, não tenho disponibilidade de água para isso, eu prefiro trabalhar com um volume maior de água para que ocorra essa diluição de metabólicos. E, em função dessa profundidade, eu não vejo problema nenhum nos peixes, né? Eu tenho tanques com 40, 50, 60, 80, até 1 metro, né? Centímetros e até 1 metro de profundidade, e os peixes se comportam da mesma forma. Então, eu, honestamente, que tenho dúvidas dessa necessidade de ter que trabalhar com uma pequena profundidade de água para facilitar o nado do peixe. E uma das coisas que me chamou a atenção, isso já tem um tempo, não foi uma questão experimental, foi uma situação isolada, é que num dos tanques que eu tenho, com 1 metro de profundidade, eu fiz uma transferência de aguapé e deve ter ido, inclusive, um filhotinho de quindio junto no meio da raiz. E, passado um tempo, esse tanque estava lá sendo preparado para chegar aos peixes. Quando eu olho, tinha um quindio lá. Imagina, um tanque de 2,5 por 2 por 1, 5.000 litros d'água. Um quindio sozinho. O crescimento que o peixe teve foi um negócio assim extraordinário. E foi o ponto disparador para mim que esse peixe, ao vê-lo nadando, eu observei a morfologia da cauda direcionada para um tossaquim. Eu falei, filho da mãe. Foi aí que eu despertei o meu interesse em fazer a construção do tossaquim. Ou seja, o bicho estava na coluna de água de 1 metro e a cauda no formato direcionado para o tossaquim. Abertura de cauda de acordo e começando a virar as extremidades, né, da cauda, no sentido da cauda indo para o corpo. Então, se é necessário uma baixa profundidade para facilitar isso, quer dizer, isso aí não deveria ter acontecido nunca. E, no entanto, aconteceu. Por isso que eu tenho dúvidas. Eu vejo, por exemplo, eu tenho urantius em caixas d'água de 500 litros e que não afeta a questão da natação. Eu acho que o mais importante é o processo seletivo da morfologia do peixe e não a questão da profundidade de água. Mas, como eu experimentalmente ainda não fiz testes que validassem essa situação, eu continuo, como costumo dizer, com algumas interrogações, né?
Não tenho essa certeza para afirmar que é necessário tanques rasos. Eu acredito que o tanque raso, né, ele, por facilitar a visualização, ele estimula a predação. É o que eu entendo, né? É o que eu imagino, né? Mas, assim, enquanto a morfologia do peixe, né, da raça que você está criando, e assim, a natação dele se vai estimular a natação, desenvolvimento nadadeira ou algo do gênero, né? Eu não sei, né? Não, imagino que isso não haveria, né? Esse entrave como é que eles falam na zootecnia? Ginástica funcional, se eu não me engano, acho que é isso, né? A ginástica funcional. Então, não sei se isso atrapalharia alguma coisa no desenvolvimento, levando em conta a ginástica funcional do indivíduo, né? Do indivíduo, não, dos indivíduos a serem selecionados, né? Tá? Não faço ideia. Né? Isso sobre a questão da coluna d'água. Aí, talvez, acho que vai entrar na discussão também o volume de água e a área, né? A área de superfície, né? Eu acho que o mais importante é a questão do volume e a área de superfície para a troca gasosa. Óbvio, né, que existem inúmeras possibilidades aí de você fazer adequações, como uma suplementação de aeração, de filtragem, ok. Mas eu tenho muitas dúvidas dessa questão da coluna de água, né, e o resultado na morfologia do peixe. Até tem um aspecto que eu acho que é exatamente o contrário. Tem uma coisa que me chama a atenção, acho que eu já comentei isso com uma ou duas pessoas que conversaram isso comigo. Para os milquins, eles parecem desenvolver melhor o ramp com maior coluna d'água e não um ambiente mais raso. Enfim, como diz, mais interrogações. Deixa eu aproveitar, então, já que estamos nas interrogações, colocar uma pergunta aí, principalmente para o Mário, mas para todos. Libiste, por exemplo, eu já notei que se você criar ele com baixa coluna d'água, os rabos ficam bem fechados. E se você puser uma coluna d'água maior, abre mais o rabo dos machos, tá? Isso aí você nota também, Mário? Ou não? O Fábio, eu não noto porque praticamente os nossos aquários todos são mais profundos, é tudo aí acima de 30 centímetros, e para o guppy isso já é uma coluna d'água bem interessante. Agora, o que eu já percebi, sim, é que peixes que são criados em aquários pequenos, que não têm espaço de exercício para nadar em grandes distâncias proporcional ao tamanho dele, claro, são peixes que ficam muito mais franzinos, né? Aqueles peixes que podem até desenvolver uma cauda, mas vão ser de baixa longevidade porque eles não vão ter sustentação. Quanto mais desenvolver a cauda, vai ficar pior ainda para eles. Então, o que a gente faz cada vez mais, assim, pouquíssimos peixes, os aquários onde a gente desenvolve machos nunca tem filhote, zero de filhote, aquele negócio de filhote misturado com macho, aquilo lá não existe se você quiser peixes maiores e mais corpulentos, né? Então, eles têm que eles sempre estão sozinhos, aí, grupos aí começa com 15 a 20 machos juvenis e vai virar uns 10 top na hora que eles vão ficando maiores. E aí a gente consegue mais abertura, mais tamanho, mas principalmente maior vigor físico. O peixe precisa ser uma tora de peixe na lateral para poder aguentar e ter sustentação e ficar bonito. Senão fica aquele peixe caído que não tem sustentação, né? E é nesse sentido, a hora que eu ouço o Mauro falando, eu já perguntei para ele isso, nós já conversamos algumas vezes sobre essa questão da profundidade aí para os quinhos, porque as minhas caixas aqui estão com 50 centímetros de lâmina d'água. E, por exemplo, quando vieram os ranchozinhos lá do Fuji, eu fiquei assim, putz. Aí liguei para o Mauro, será que esses peixinhos, isso aqui não está profundo para esses peixes, não?
Aí o Mauro me falou um pouco disso aí, do ponto de vista dele, e hoje eu estou vendo os bichinhos lá. Não vejo, quer dizer, deixa eu tirar do negativo, né? Vejo um desenvolvimento super satisfatório. Os peixes, ao mesmo tempo que eles vão lá em cima buscar ração, eles correm, vão lá no fundo, e não vejo hora nenhuma eles com baixa desenvoltura, com qualquer dificuldade, e mas assim, não tenho, meu universo de observação disso é muito pobre ainda para eu poder afirmar qualquer coisa. Mas o que eu vejo é que, com isso, a gente dá, inclusive, maior possibilidade de exercitar mais músculos adicionais no pedúnculo como um todo, porque se eu tiver só numa lâmina d'água mais baixa, eu vou desenvolver alguns músculos. A partir do momento que o bicho nada na diagonal, para cima e para baixo, e exercita, tem um conjunto muscular mais robusto sendo trabalhado. Mas isso é uma observação empírica e eu não tenho dado nenhum em relação a isso e nem histórico, sabe? Exatamente isso daí que eu penso. A questão de ter uma certa profundidade faz o peixe exercitar mais, que corrobora com o que o Minoru falou, né? E, consequentemente, ele tem um desenvolvimento muscular mais acentuado para. Óbvio que são vários fatores envolvidos, né? Um é a coluna d'água, o outro é a alimentação, o outro o potencial genético do peixe e tal. Eu tenho ranchus em tanque de 1 metro de profundidade, pô, sem problema nenhum. Então, lá, beleza, e nadando muito bem. Geralmente, eu costumo colocar peixes no mesmo tanque que não tenha muita incompatibilidade, né, em termos de velocidade de locomoção, para não comprometer a disputa por alimento. Então, sem problema, sem problema. Mas, como diz, o questionamento está aí, tem inúmeras falas de diversos criadores, inclusive. A questão é experimentar, né? Eu ainda não me dei o trabalho de fazer um experimento controlado, tal, porque, como o resultado está bom, eu vou arrumar mais sarna para coçar. Eu já tenho, como diz, muito abacaxi para descascar e para, na hora de comer, você descobrir que está azedo, que é ananás. Pô, não vou arrumar mais, não. Eu não dou conta. Pois é, com relação aos ranchos do Fuji, eu fiquei com 2 problemas, na verdade, né? Talvez vocês também tiveram. Um deles foi esse que o Mário acabou de falar. Eu fiquei naquela dúvida, falei, gente, eu vou passar esses peixes para uma lâmina com uma coluna d'água muito maior do que a que ele trabalha lá, nessa faixa de 70 centímetros, né? E peixes ainda filhotes, né? 2 meses, por aí. Fiquei preocupado com isso. E também fiquei preocupado com o FCU dele, né? Porque ele trabalha com peixes numa água que é impressionante, né? Eu até já falei para ele, como é que ele pode, ele deve gastar milhares de litros de água, porque a água dele você não vê nenhum tonzinho de verde, de nada, tudo muito limpo, tudo, né? E aí eu fiz uma adaptação aqui em casa à minha realidade, né? Quando eu recebi os peixes, coloquei num aquário, obviamente limpo, né? Que eu não podia dar um choque neles, né? Inclusive, apresentá-los de uma vez a uma assembleia bacteriológica e talvez até fúngica desconhecida para os bichos, né? Então, eu coloquei numa água limpa, né? E aí, no sentido deles irem se adaptando, né? A minha realidade, né? Para eu poder transferi-los para a caixa d'água. E fiz isso agora, recente, tem 1 semana e pouco, sabe? Não observei diferença nenhuma. É isso que o Mário estava comentando. Eles sobem pequenininhos, eles saem lá do fundo da caixa e sobem rapidamente para pegar alimento e daí a pouco desce também rápido, sabe? Nadam perfeitamente. A adaptação também com relação à qualidade da água, eu acho que, pelo menos por enquanto, está indo bem, né? Não tive perdas nessa transferência, né? E fiquei refletindo sobre isso também, né?
Eu acho que essa ginástica que eles fazem, num ambiente, né, um volume d'água maior, uma coluna um pouco maior, de fato, para os peixes que não são bons, que têm algum problema morfológico ali, né, um pedúnculo, não sei o quê, a tendência é você acentuar esse problema, né? Porque ele vai se tornar um peixe talvez mais, entre aspas, aí, mais musculoso, né? No sentido de desenvolver mais algo que é ruim, né? Às vezes. Então, ele vai aparecer que ele que ele está pior, né? Do que se ele tivesse num ambiente mais confinado, onde ele estaria meio que atrofiado, entre aspas, né? E no caso de peixes que já são bons, a tendência, eu acho que é ficar melhor ainda, porque eles vão desenvolver mais as características positivas deles. Isso é só uma, assim, também, né? Só uma reflexão sobre a questão, né? Não tem dado nenhum, né? Para dizer isso, né? Assim, do ponto de vista científico, né? Mas é reflexão que a gente vai observando e tentando tirar conclusões. Por que todo mundo fala, todo mundo não, mas grande parte, né? Parece uma lenda, um negócio, né? Sai assim, esparramando aquilo, né? E a gente tem que buscar informações um pouco mais científicas, né? Minimamente testadas, para a gente poder aplicar, né? Porque senão vira o caos, né? A gente começar a acreditar em tudo, né? Enfim, então a minha experiência minúscula, né, é essa, que é das últimas semanas. A impressão que eu tenho nesse texto que é muito semelhante à questão da ração que flutua e o problema de bexiga natatória. Eu só uso ração extrusada, que é exatamente para poder ver os peixes na hora que eles vão comer, eles têm que vir na superfície, pegar, e está tudo beleza. Um ou outro aparece com problema de bexiga natatória? Sim. E é bem característico isso, no meu caso específico, né, de aparecer peixe assim, com esse problema de bexiga natatória, é com oranga, porque ele tem uma variabilidade, acho que eu já comentei disso, em função da sua origem de formação, peixes mais longos, peixes mais curtos, e, às vezes, não há uma boa compatibilidade na morfologia da bexiga natatória com o tamanho do peixe, por ele ser esse cruzamento de cabeça de leão com liuquim, em sua origem, né? Então, eu acho que é mais um problema genético do que a questão de comer a ração e engolir ar. Não tem esse problema. Meus peixes comem ração extrusada, direto, caixa d'água, tanque, maior, menor profundidade. E, de vez em quando, que aparece algum peixe com problema de bexiga natatória. Então, eu acho que assim, é outro mito, né, nesse contexto de King, que a ração tem que afundar. Essa, assim, eu tenho certeza. Né? A questão da profundidade, eu tenho dúvidas. Mas essa aí da ração, para mim... Eu vou aproveitar, voltando aí na questão dos ranchos, eu até andei batendo um papo com o Mauro aqui esses dias sobre isso aqui, ó. E porque corrobora com o que o Hermínio estava falando. Esses dois peixes aqui, ó, vocês vejam o ângulo da caudal, mas eles chegaram aqui muito pequenininhos, eles chegaram aqui com 1 centímetro e pouco. O ângulo da caudal, e o Mauro chamou atenção também para o encurtamento e a robustez do pedúnculo, mas esse peixe aqui praticamente ele ficou colado, e agora vocês vão ver aqui no final do vídeo que os dois não conseguem nadar direito. Olha o nado deles. O nado deles é um nado em pé. E esse outro que está passando aqui em volta é o que tem nado perfeito e tudo mais. Mas um comentário interessante que o Mauro fez foi que, olhando justamente a robustez do pedúnculo e a musculatura, porque, a princípio, o que eu estava pensando era, bom, não vou usar esses dois com essa dificuldade de natação na reprodução. E aí o Mauro falou, pois é, mas olha para a força e a corpulência, a musculatura desse pedúnculo,
que às vezes é o caso de aproveitar, sim, numa reprodução e selecionar na filhotada uma dinâmica de nado melhor do que eles têm, mas levando um pouco do pedúnculo. Eu gostaria Eu tenho de... situações parecidas também, Mário, com essa, com essa, com essa característica que você acabou de mostrar aí. Além desse dorso, que às vezes ele tem um vale, né? Já notou? Aí é a questão da seleção top view, né? E aí, a hora que a gente olha para o dorso do chinês, aí a gente acha o dorso do chinês bem mais harmônico e bem mais bonito, né? Mas o Mauro ia fazer um comentário ali sobre essa questão ali acho que do pedúnculo, né? Eu ia acrescentar, na realidade, algumas coisas. Um aspecto é esse que o Hermínio chamou a atenção, né? Essa depressão na linha de dorso do bicho, se você vai colocar esse peixe para ser visto lateralmente, né, não fica legal. Você está vendo o defeito ali, fica assim chamativo, né? Mas eu acho que isso é algo a ser trabalhado, porque tem muito Urantiu top view que não apresenta esse defeito, né? Então, essa depressão que está aí no peixe, que está mais embaixo à direita, esse afundamento de dorso, não é muito legal. Mas o que eu ia chamar a atenção é que esses dois peixes, eles têm um ângulo de cauda em relação ao pedúnculo caudal que coloca a cauda muito em pé, principalmente o que está atrás, porque ele tem uma curvatura de pedúnculo caudal muito acentuada e curta. O que ele tem de interessante é a espessura, a robustez do pedúnculo caudal. Agora, ele, inclusive comparado com o que tem a depressão no dorso, ele é mais curto ainda. Então, um peixe muito curto, né, ele tem maior dificuldade de natação. E se você observar nessa posição que ele está aí agora subiu, a divisão da cauda dele está torta, ele está inclinado para a esquerda. Sim. Ele não está com a cauda bem equilibrada. Então, é mais um fator que compromete a natação. Por isso, né, é que você tem que ir selecionando. E, diferentemente desses dois, o outro, que é mais alongado, ele está muito mais equilibrado e nadando numa boa, né? Quando o Mário me falou da possibilidade de descartar, eu falei, olha, tudo é relativo. Se você tem outros peixes bons, ótimo. Mas se você não tem, tem que trabalhar com o que tem, né? Eu, às vezes, acabo utilizando algum peixe aqui dentro da minha realidade, que é o menos pior, vamos dizer assim, né? Mas eu não tenho outro. Imagina na construção do Tossaquim, que eu parti praticamente do zero. Então, é um negócio complicado. Tem que ter paciência e ir selecionando, fazendo cruzamento. O que eu falo que é um trabalho de paciência, né? Novamente, espaço, tempo, porque é uma geração por ano. A gente percebe nitidamente que o peixe que tem o nado mais perfeito é o mais alongado. Sim. Que, inclusive, é uma característica do Urantiu japonês. O Urantiu japonês não é curtinho, ele é mais longo. O mais curto é o Urantiu chinês. Mas aí ele tem uma curvatura adequada, o ângulo de cauda também é diferente para exatamente compensar essa questão de morfologia anatômica do corpo. Esqueci de mostrar aqui que eu estava inaugurando, falei com o Mauro que eu estava inaugurando, que eu comprei foi umas bacias esmaltadas para poder olhar para os quinhos. E aí agora eu vou ver se só que essas aqui ficaram pequenas demais para uns peixes maiores, aí depois eu vou arrumar umas maiores um pouco. Esse negócio quase não existe mais, bacia esmaltada, né? Que é o padrão que os japoneses usam direto lá, né? Pois é, nas exposições dele. Pois é, eu vi no vídeo, eu falei assim, o dia que eu fui no mercado, eu procurei lá e achei. Sobre esses quinguios que não têm nadadeira dorsal, né? Eu imagino, né, que um pouco da dificuldade de natação é justamente a falta da nadadeira dorsal. Então, por isso que os peixes alongados, eles
teria um melhor desempenho na natação, vamos dizer assim, né? Um melhor desempenho para ir buscar o seu alimento também e tal, e para desenvolver as outras musculaturas, né? Agora, sobre o volume e área de superfície da água, né? E isso cruzado com quantidade de peixe ou biomassa, né? Eu acho que se a gente pensar para o lado de biomassa, assim, ficar pesando o peixe que tem uma variabilidade de crescimento muito grande, sabe? Você tem peixes extremamente grandes de uma mesma ninhada e peixes extremamente pequenos, que talvez não seria descarte, né? Numa mesma ninhada, eu não sei se seria o mais usual a gente, não sei se seria prático a gente fazer por, como que fala assim, por biomassa, mas talvez por quantidade de indivíduo, quantidade de peixes a colocar em determinado volume de água por área de superfície e profundidade, né? A área, eu vejo o seguinte, que quando você pega essas caixas d'água plásticas, elas são cônicas, né? Ela começa grande lá em cima, termina pequena embaixo. Eu não sei se aquilo seria muito bom para o peixe. Eu estou começando a achar que se a gente fazer caixas retangulares, criar o peixe em caixas retangulares, assim como os aquários são retangulares, eu acho que seria melhor para o peixe. Acho, né? Mas é aquela indústria do achismo, né? Fica um monte de ponto de interrogação para a gente ir pesquisando depois, né? Para a gente ir tirando as nossas conclusões depois. Então, área de superfície, então tem área, profundidade, né? Profundidade, volume de água. Volume de água, eu vejo que o povo diz muito assim, 80 litros para o primeiro quingue e depois mais 20 litros para cada quingue, outro quingue que você for aumentando na criação, no aquário, né? Se eu não me engano, a conta que eu fiz aqui, você pega, as minhas caixas são caixas de 310 litros, então você tem 80 litros para um peixe e depois mais 20 litros um peixe para cada 20 litros. Vai dar em torno de 12 peixes por caixa d'água de 310 litros. Mas aí, qual o tamanho? Sabe? Então, aí entra uma outra coisa que seria tamanho do indivíduo que você está colocando lá dentro, e não biomassa, né? Então, não sei para que lado que a gente vai seguir, ou cada um segue de uma forma e depois mensuramos os resultados, né? Mas eu acredito que no início, né, você tem que trabalhar com quantidade de indivíduos, né? Aí depois você vai, né, dependendo da tua forma de criação, você vai trabalhar por biomassa. Talvez biomassa se aplica para aquilo que você já viu, que já chegou num tamanho que você deseja, né, como reprodutor, e aí você pode trabalhar com biomassa. Você pesa lá uma quantidade e calcula, faz a média, tal, calcula quanto que tem ali no espaço, e você vai dizer, ó, tantos peixes, né, tantos quilos, né, de peixes por metro quadrado de superfície, ou tantos quilos de peixe, né, tantos quilos de biomassa por volume de água, né, numa determinada altura, sei lá, 45 centímetros. Parece que o ideal seria 45 centímetros, não sei, né, se seria isso, mas eu creio que até 45 centímetros de altura de água você enxerga muito bem os peixes, né? Você consiga enxergar e manejar bem os peixes, né? Parece que o Fábio acho que quer falar alguma coisa, está com a mão levantada lá. Isso é Deixa eu fazer um comentário antes, para a gente não perder o foco do que você colocou. A primeira coisa, a questão da caixa d'água ser cônica, ela não é ruim, não, até pelo contrário, porque ela tem maior área de superfície. Quanto maior a área de superfície, melhor. Na realidade, o cálculo que se faz é por centímetro de comprimento de peixe.
Cada centímetro de comprimento de peixe demanda tantos ml de água e tantos centímetros quadrados de área de superfície. Então, a gente tem que trabalhar projetando, né? Nessa caixa, eu vou colocar, por exemplo, oranda. O oranda atinge que tamanho, a princípio? Vamos pensar que o bicho, se eles forem ficar naquela caixa, até crescer o tamanho adulto, tal, né? Os bichos podem chegar, às vezes, a 15, 20 centímetros de corpo. Então, eu teria que projetar trabalhando 20 centímetros de peixe e multiplicando a questão de tantos centímetros quadrados de área de superfície para tantos ml de água para tantos centímetros. Esse é o cálculo que precisa ser feito. E quando você pensa que a área de superfície maior é melhor, né, é porque você tem mais troca gasosa, o que nada impede e nem se deve desprezar de colocar uma boa aeração, porque uma água bem aerada, você tem uma população microbiana boa e consumindo, trabalhando os metabólicos, né, que isso é importante. As variáveis que estão envolvidas nessa regra, essa regra é receita de bolo, seja ela por os 80 para o primeiro ou 20 para cada peixe adicional, ou seja ela centímetro de peixe, né? O sistema de filtragem vai impactar diretamente nisso e vai mexer para cima ou para baixo, a frequência de TPA vai mexer nisso para cima ou para baixo, a presença ou não de plantas vai mexer nisso para cima e para baixo. E então, assim, a gente vai tendo que encontrar cada um a sua... qual é a minha regra para o modelo que eu uso o meu sistema, né? Porque o meu sistema na mão de outro ele já funcionaria de forma diferente. Mas ordem de grandeza geral, eu tenho visto que, mas aí vem pelo meu outro trabalho com os outros peixes, eu trabalho com taxas de lotação muito menores do que eu vejo as pessoas trabalhando. De vez em quando eu vejo aí umas caixas de 1.000 litros com 100 peixes de 4, 5 centímetros, então, assim, números enormes. E aí eu trabalho numa caixa de 1.000 litros aqui, assim, quando muito tem 10 peixes. Nas minhas caixas de 200 litros tem 2, 3 peixes, 4 peixes. E onde tem os filhotes ali é que tem aí seus 20 indivíduos, 30 indivíduos a cada 200 litros, mas à medida que isso for crescendo, eles vão raliando. E porque se a gente não colocar uma válvula de escape para alguns momentos, porque com esse tanto de variáveis, a temperatura influencia nisso, a filtragem influencia, a TPA influencia, o tipo de alimento, se tem planta ou não tem planta. Se a gente ficar trabalhando no limite da conta, se tiver qualquer desvio em algum momento, a hora que a gente chegar, já tem bicho morrendo. Então, quando a gente deixa uma válvula de escape um pouco maior, isso dá para a gente uma certa flexibilidade, porque a conta do cálculo mais justo, lá para a piscicultura de corte comercial, ela define a linha de corte do sucesso ou não do ponto de vista financeiro. Como o nosso negócio beleza, alguns genes que interessam, aquele formato que interessa, a gente foge desse cálculo, né? Mais interessante é eu preservar essa genética ou esse indivíduo, porque isso é crucial para poder tocar o projeto. Então, era só esse comentário adicional a essas questões que foram colocadas aí. Nessa linha aí, tanto do Minoru como você falou, vamos dizer assim, eu tenho um pensamento muito de engenharia, tá? Um pouco diferente, vamos dizer, do veterinária, vamos dizer. A gente faz, eu penso assim, massa, certo? Massa viva e volume d'água. É uma relação talvez mais adequada do que centímetro de peixe, porque 1 centímetro de um leviste não é a mesma coisa que 1 centímetro de um químbio, certo? Vamos dizer, um peixe mais alongado, um cometa, não vai ter o mesmo centímetro de consumo d'água que um peixe, um uriuquim bem chato, vamos dizer assim, parecendo um acaradisco, né? Eu penso que volume vamos dizer, massa viva e volume d'água é uma relação que a gente usa na aquaponia,
que aqui na aquaponia, vamos dizer, na Fórmula 1 da aquaponia, os caras falam em 25 quilos de peixe por metro cúbico da água, que eu penso que isso aí é o que o Mário falou, o cara está no limite lá, qualquer errinho vai perder peixe. Pensado nos meus aqui, está muito aquém disso ainda. Tenho pensado em ter mais ou menos 5 quilos por cada 1.000 litros. E uma coisa que eu penso assim, ó, que eu não tenho um número, que eu até falta de pesquisar isso, que não deve ser difícil de achar, é qual a concentração de oxigênio é bom na água para a raça, para os químios, e se isso tem diferença de uma raça para outra. Eu entendo que não. Os mais ativos vai consumir um pouco mais, mas eu vejo mais diferença de indivíduo do que de raça. Queria entender isso, assim, que concentração de oxigênio na água é excelente para os peixes. Porque eu entendo que essa concentração é uma das coisas principais no desenvolvimento. Um aquário bem oxigenado, até excesso de ração, o aquário absorve, né? Então, eu penso, tipo, no meu sistema, que é a aquapônica, onde eu consigo água limpa, limpinha. Depois que eu coloquei o carvão, não tenho mais água, dificuldade de ver. Mesmo na caixa de 1.000 litros, eu enxergo o fundo, enxergo os cascudos, sem dificuldade nenhuma. A água está transparente, total. Eu não tenho esverdeado minha água, porque o verde fica nas folhas da aquaponia, né? Eu penso assim, ó, cabe num sistema tantos quilos de clorofila. Se tiver nas folhas, se tiver nas algas, se tiver na alga, em algum lugar. Se está nas folhas, não vai estar na água. Porque não tem nutriente suficiente para fazer tanta clorofila, não tem luz suficiente para fazer tanta clorofila. Queria entender mais, porque eu estou nesse projeto meu, que eu vou aumentar aí um pouco o meu sistema. Uma das coisas que eu vou colocar é compressores de ar para ter ar sobrando. Então, eu penso assim, saturo de oxigênio na água, e qual é esse número de saturação? Eu não tenho ideia. Isso aí é fácil de pesquisar, mas eu nunca pesquisei. Estou aproveitando aqui para... Aí já ficou um registro também para quem vier ou ver os nossos encontros aí e tiver preguiça de procurar, né? Vocês têm uma ideia desse número? Que volume de oxigênio por metro cúbico da água, ou não sei, por litro da água? O Fábio, é o seguinte, bom, aí entra os parâmetros de qualidade de água dependendo do ambiente que você está, né? Obviamente, né? Mas, a grosso modo, né, se você pegar, por exemplo, peixes de clima frio, né? Pegar ártico, etc. Você tem peixes com concentrações que eles vivem em concentrações de 3, 4 miligramas por litro de oxigênio. Por quê? Porque você tem pouca perda, né? Na medida que você aquece águas mais quentes, você troca mais, né? Então, você tem que renovar isso mais, né? Então, você tem que ter mais oxigênio para ter esse ciclo, né? No nosso caso, o Mauro, talvez, obviamente, conhece muito mais que eu, mas nós temos a lógica é que você começa a trabalhar acima de 5 a 6 miligramas por litro de oxigênio na água, né? Para você ter um grau aí. Isso vale para a grande maioria das espécies que nós temos de peixes, né? Então, você tem que estar 5, 6. A saturação vai depender de que altitude você está, né? Na verdade. Porque você dissocia o oxigênio e ele vai para a atmosfera, você faz a troca, isso depende da altitude, depende da pressão atmosférica, obviamente, onde você está, né? Então, em média, né, em torno de 7, você está saturando, né? Mas isso varia muito, naturalmente, com a altitude e com a pressão, né, do local onde você está. Mas eu acho também, assim, quanto mais quente, menos solúvel, né? A meta de 6, né, a meta de 6 miligramas por litro, eu acho que é algo assim de qualidade, vamos dizer, algo que deve ser almejado, né? Nem sempre é possível, mas eu acho que é algo que tem que ser almejado aí, como você ter meta, né, de chegar a 6, né?
E eu acho que isso evita uma série de outros problemas, né? Inclusive como aqueles que eu tive um tempo atrás aí, que a gente relatou aqui, né? Além da qualidade de vida normal deles, né? Ser muito melhor. Não sei se Mauro concorda, Mário, os colegas aí. Não, é isso mesmo. Na realidade, tem um outro aspecto a ser considerado, que é a temperatura, né? Porque a concentração de gás dissolvido na água também está em função de temperatura. Aí nós temos que ver o seguinte: peixe tropical está habituado a uma temperatura mais elevada, consequentemente, uma menor concentração de oxigênio, né? O quingo é um peixe de clima temperado, para frio. E, diferentemente do que o Fábio imaginou, né, dá diferença de raça para raça, sim, Fábio. Se você pega um ryukin e você pega um cometa, a massa corporal do ryukin é muito mais volumosa, ele demanda muito mais oxigênio do que um cometa. Embora, paralelamente, o cometa se movimente com mais eficiência, também leva a maior consumo de oxigênio. Mas o que pesa mais é a massa corporal. Geralmente, né, quando você tem algum problema de oxigenação no tanque, os primeiros peixes a baquear são os mais robustos, os mais avantajados fisicamente. São os que demandam, em função da massa corporal, né, uma maior concentração de oxigênio. Então, o ideal é que você trabalhe com uma boa oxigenação, mas, independente dessa boa oxigenação, é que você não tenha um excesso de população. Por quê? Você pode ter problema de fornecimento de energia, interrupção, parará. Se você trabalha no limite, qualquer coisinha é problema. E isso o Mário pontuou muito bem. É melhor você trabalhar com a margem de segurança maior, né? Que, havendo algum problema, algum distúrbio, alguma queda de energia, o sistema permita que os bichos sejam capazes de suportar aquela ausência de uma aeração por um período mais longo. Então, evitar trabalhar no limite, né? As medidas que eu vou apresentar para vocês é a medida limite, né? Foram os experimentos feitos lá na década, me parece que de 30, e o curioso que eles fizeram inicialmente foi com Gup, Mário, mostrando qual era a capacidade de lotação de um determinado ambiente com essas medidas, que depois foi extrapolada para King e fazendo correções em função exatamente de volume corporal, de tamanho e tal. Tanto é que nessas medidas, a demanda de King comparada com Gup é mais do que o dobro. Olha bem, o King, por ser mais volumoso, ele demanda muito mais, né, do que o Gup, né? E considerando que o King tem que ter uma temperatura mais baixa. E a gente, às vezes, embola tudo, né? Você vê, às vezes, quem tem aquário comunitário, às vezes tem um peixe desse maior, já meio molengão lá, meio baqueado, e os menorzinhos, os tropicais, como se nada tivesse acontecendo para eles. Não estão sentindo nada, mas o mais avantajado está. E está faltando, né, a condição adequada para ele. A quantidade de carne que consome oxigênio, né? O bicho tendo mais massa, consome mais oxigênio. Sim, sim. Mas esse número aí é 6, eu vou perseguir ele. 6 ml por litro. Mas você vai ver que você não vai perseguir esse número, Fábio. Sabe por quê? Porque se você perseguir esse número, você vai limitar o crescimento dos seus peixes. Porque isso tem um impacto muito grande quando você está na piscicultura de corte. Quando você está na piscicultura ornamental, se você não deixar sobra, seus peixes vão ficar exprimidos, porque não dá, que é isso que o Mauro está acabando de falar, né? Isso é limite máximo, é teto. Então, não, mas eu digo, qual que é o mínimo? O mínimo não existe. Não, a minha ideia não é chegar muito longe desses limites aí. Eu queria ter uma ideia de um número assim de a saturação que eu usaria na água mesmo, de buscar, tipo, eu vejo que
Agora eu vou fazer as contas de como colocar 6 ml por litro no meu sistema. Eu vou pesquisar atrás disso, não para aumentar a quantidade de peixe, para aumentar a sanidade do sistema mesmo. Deixa eu fazer um comentário em cima do que você acabou de dizer da bexiga natatória. Não é bexiga natatória, é falta de oxigênio. Um dos primeiros sintomas que químio apresenta quando cai a concentração de oxigênio é ficar de lado, boiar e virar de barriga para cima. Que não é bexiga natatória o problema, é falta de oxigênio, ele está descompensado. Lógico que afeta a bexiga natatória, tá certo? Mas não é o problema que nós chamamos de bexiga natatória quando o bicho, por desenvolvimento ao longo do crescimento, começa a alterar o nado, os outros estão todos normais, e só aquele que está apresentando o distúrbio de equilíbrio. Tanto é que, nesse caso, você melhorou a aeração, o bicho recupera logo. Ele não apresenta o problema de bexiga natatória, é uma coisa temporária. Não é o problema específico, né, anatômico de bexiga natatória. É descompensação de concentração de oxigênio. Okay? Eu tive isso aqui, professor, exatamente o que você está falando aí com 2 rioquins. Eles viraram e eu tirei do aquário, coloquei numa água, né, num tanque só com os 2 e aumentei a aeração assim gigante. E no dia seguinte eles não tinham nada, estavam nadando normalmente. Então, deixa eu aproveitar, Mauro, agora para eu entender melhor essa parte. Porque eu entendo assim, esse desequilíbrio, certo? Não é o que, vamos dizer, os kinguistas chamam de problema de bexiga natatória, mas eu entendo assim, alguma coisa desequilibra a bexiga natatória dele, certo? Essa falta de oxigênio, porque ele começa a boiar porque a bexiga não esvazia, não é isso? Sim, ele não tem uma concentração de oxigênio adequada na água, então ele começa a se desequilibrar, descompensar a bexiga. No outro caso específico, na minha forma de ver, é um problema genético, é morfológico, é anatômico, não é de concentração de oxigênio. Né? Os peixes, quando começam a ter problema de deficiência de oxigênio, a primeira coisa que faz é começar a subir e vir para a superfície, porque é a área mais aerada dentro da coluna d'água, onde está trocando ali, direto. Né? Começa a bocar. E se não tem o aporte adequado, daí a pouco estão começando a virar de lado, começa a ficar letárgico, vira de barriga para cima, e se você entra com a boa oxigenação, você recupera isso logo. Já o problema da bexiga natatória, você pode colocar, no caso da morfologia, o anatômico, né, você pode colocar a aeração que não vai resolver a situação. O bicho não recupera, porque aí é um problema de distúrbio de equilíbrio morfológico, né? O formato da bexiga natatória com a morfologia do corpo. Enquanto que, nesse caso aí da concentração de oxigênio, é uma coisa temporária por descompensação da concentração de oxigênio. Duas coisas distintas, mas que apresentam a sintomatologia parecida. Mas é muito rápido, né? Porque a bexiga natatória, ela aos poucos, você vai notando que o peixe começa a nadar de lado, ele não é da noite para o dia, né? E nesse caso da falta de oxigenação, bateu, o oxigênio baixou, ele já vira. Né? É muito imediato, né? Essa diferença. Sim. É porque é uma resposta fisiológica de descompensação de concentração de gases. O da bexiga natatória, não. O bicho vai, à medida que vai crescendo, vai dando problema, ele vai virando, começa a nadar de maneira desequilibrada, aí depois começa a nadar de lado. É um processo relacionado ao crescimento do peixe e não adaptação da anatomia dele no todo e a morfologia da bexiga natatória. São duas coisas assim. O quadro, no final, se assemelha, mas o percurso é totalmente diferente. E esse nível de oxigenação aí, Mauro, de, vamos dizer, 6 ml por litro, também vai afetar forte os tubifex, não vai? O nível de reprodução deles. 6 miligramas por litro. 6 miligramas. Beleza, Hermínio. Eu ia fazer exatamente a correção. Na realidade, o Fábio, os tubifex, eles, por viverem em ambiente muito poluído,
eles conseguem sobreviver quase que na ausência de oxigênio. O que afeta é a reprodução. Se a concentração de oxigênio estiver muito baixa, nesses limites inferiores, eles param de reproduzir, porque é mais um esforço que leva a consumo de oxigênio à reprodução. Então, o que afeta o tubifex é a reprodução. Eles simplesmente param de reproduzir. É comum, inclusive, você ver, quando está nesse nível crítico, né, a tendência desses anelídeos subirem e virem para a superfície. Eles sobem na parede, assim, vêm para a superfície. Significa que o ambiente lá embaixo, no fundo, né, está carente de oxigênio para eles. Então, eles buscam um local de melhor conforto. Aí vem para a superfície. Eu estou pensando em colocar uns areadores na entrada da água nesse sistema, nesse decantador onde vai estar os tubifex. Sim, tranquilo. Porque se colocar o areador dentro, não vai decantar, né? Na realidade, dependendo da profundidade do decantador, né, você às vezes pode colocar a aeração a meia coluna de água, mas você vai, lógico, comprometer a decantação. Aquelas partículas mais leves vão ficar ali circulando e não decantam, né? E não decantam. Isso aí tem um amigo meu que trabalha com usinas de tratamento de esgoto, né? E eles têm lá as matemáticas lá de tamanho da coluna, tanto que tem que oxigenar, a que profundidade colocam os areadores. Ele tá para me mandar esses negócios aí, que esses dias eu não tive tempo de ficar cutucando os outros, mas eu vou arrumar todos esses dados aí para a gente poder apresentar alguma coisa assim, ó, uma pitolinha, né? Ó, faz de tal profundidade, oxigena a partir, põe os areadores a partir de tal profundidade, tal fluxo, para conseguir. Eu estou indo atrás da equação do tamanho do grão, densidade do grão e velocidade da água, para saber que tamanho que tem que ter o decantador, para dizer, ó, em 1 metro decanta tudo que tiver em tal velocidade e tal densidade, decanta. Então, daí eu vou fuçar aqui as minhas densidades. Se o seu foco no decantador for a produção de tubifex, o melhor decantador aí é a área. Sim, sim. Porque o comprimento do compartimento, né, e largura, porque quanto mais largo a entrada de água, mais lenta vai ser o fluxo, né, e vai permitir a decantação ao longo do carrear que a água provocando nesse material em suspensão. Aí, nesse caso, não tem coluna de água para comprometer os tubifex. Porque quanto maior a coluna, menor a concentração na região de decantação, né? E se você tiver espaço e fizer um canteiro mais longo, mais largo, né? Inclusive, é interessante que você faça um canteiro meandrante, ele circulando, indo e voltando, você vai ter uma baita área para a produção de tubifex, né? Um longo percurso para promover a decantação e vai juntar, como diz, a fome com a vontade de comer. Sim. Hoje eu tenho, onde eu vou fazer os testes, ele tem 1,20 m de largura e 2,20 m de comprido. E a profundidade é 22 centímetros de água. Eu vou aletar ele, eu vou aletar de duas formas. Eu vou fazer o zigue-zague e vou colocar no fundo um aletamento mais ou menos que nem faz em garimpo. Cria um aletamento que a água passa por cima, mas em alguns lugares que o particulado bate e daí ele decanta. Que eu entendo com algum movimento que os próprios bichos vão fazer, vai adensar esse precipitado para baixo. Eles vão puxando, eu entendo que eles vão comendo e puxando para baixo isso aí. De alguma forma, aquele movimento que eles ficam fazendo assim é para fazer as coisas descer também, eu acho. Porque a boca deles fica para baixo, não fica?
E fica o rabo balançando com as guelras, vamos dizer, não sei se o rabo balançando, na realidade, é para fazer a água movimentar-se, para não criar um ambiente de anóxia. Né? É exatamente isso. Exato. Mas eles ficam com a boca para baixo, né? Isso. Ficam comendo e o rabo balançando. Aqui, né? Porque, inclusive, alguns anelídeos desse grupo aquático, né? Ele apresenta o aparelho respiratório na extremidade distal. Né? Isso, tipo uma guelra, né? Isso. Uma brânquia, assim, vamos dizer, né? Exatamente. É que eu tenho notado, eu tenho olhado aqui com... Porque teve um start que veio lá que você me mandou e tem um start que eu comprei lá no Secap. Nesse no Secap tem mais de um tipo de minhoquinha. Uhum. E eu já reparei que algumas têm uma penugem na ponta do rabo, Sim. que eu acho que brânquias. Exato. Que ele fica chacoalhando assim, tipo buscando oxigênio, né? Mais ou menos como as poliquetas fazem, né? Tem um número enorme de anelídeos aquáticos. Tem vários gêneros, com várias espécies. Eu estou por alguns dias aí para começar a reforma aqui nas coisas aqui em casa. Vou entrar na fase Mário aí. O Mário está saindo, está passando a bola para mim. E vou mexer aqui em tudo, vou dar uma ajeitada, vou fazer uns aquapiso, vou engatar um jeito de entrar na primavera adequado, tem um espaço. Vou comprar umas caixas d'água dessa que outro dia apareceu no grupo, aí não sei quem foi que postou, uma piscininha assim, que eu achei ela um formato muito interessante para reproduzir. Até queria ouvir a opinião suas. O colega lá do Espírito Santo que compartilhou a aplicação dele naquelas caixas tipo feijão, né? No formato de feijão. Terminei hoje de manhã. Hoje de manhã, mais um bloco de 10 aquapisos. Deixa eu colocar uma foto aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, esses 10 aquapisos aqui eu terminei hoje de manhã. Já estão cheios d'água. Aí, junto com aqueles de lá agora, formam 20 aquapisos aí. E esses aí vai ser tudo paquinho. Isso aqui tudo é quinho, aqui nas caixas brancas também tudo é quinho. Tem 4 caixas chegando aqui para completar essa linha aqui, então vão ficar aí 32, tem mais 12 lá do outro lado, vou ficar com 44 tanques para quinhos. Mas assim, você pode ser, acho que você não chega lá não, acho que você está na minha frente, porque você está pesquisando como adensar e como usar melhor os espaços que você tem, né? Eu estou subdividindo e para poder ter mais variabilidade e poder ter desenvolvimento de filhotes e de lotes separados. Sei não, viu? Mas esses guppies estão com os dias contados. Ele tem outra estufa só para os guppies, não tem esse perigo, não. Quem gosta de guppy não larga dos guppies, não tem jeito, o guppy é fogo. O guppy é 4 gerações no ano, é muito gostoso, é muito rápido. Não, e os aquários dos guppies também, eles são de pouca utilidade para os quinhos. Eles são muito limitados para os quinhos e está tudo ajustado já. Não, os guppies... Quer dizer que você já pensou nisso, né? Quer dizer que você já pensou nisso. Não, nem passou pela cabeça, não. A estrutura dos quinhos ela tá paralela. Separada, né? Completamente separada. Inclusive, eu estou separando ali a estrutura física mesmo ali, porque... E talvez esse aí até é o que eu estava pensando, assim, em termos de quais os meus objetivos, o que eu estou fazendo. Eu estava comentando com o Mauro outro dia, né? Eu estou, assim como o Fábio, preparando para, na primavera, escolher quais são os cruzamentos que eu quero fazer. Então, assim, o que falta de banco genético para poder dar uma brincada mais elaborada lá no início da primavera, né? Ô Hermínio, os grupos foi salvo pelo Gong, salvo pela limitação.
Além de que você não precisa de aquecimento, né? Tem tudo isso. Mas você tem o fotovoltaico, né? Não, mas ali, aquilo ali, tudo dentro da estufa, eu passo o inverno todo só com o sol em cima, a água Não tem problema, né? a água vai ficar em 22 graus nos dias mais frios do inverno. Agora, os aquários que eu tenho dentro de casa, se eu não colocar aquecimento, vai cair para 12, 11, 10, dependendo da madrugada, se fizer muito frio, né? Agora, dentro da estufa é tranquilo demais. Vamos ver ainda. O negócio todo da estrutura dos peixes, o que eu tenho aprendido cada vez mais é porque, assim, você nunca consegue fazer um desenho definitivo do projeto que você está querendo. A hora que você pensa numa melhoria, você chega e dá um salto, você fala assim, nossa, agora ficou nota 10. A hora que fica pronto, você já começa a ver os pontos de melhoria. Isso precisava melhorar, isso precisava já pensar em outra alternativa. E aí começa outra rodada. Aí você vai para outro projeto, rodando de novo. E eu ainda não consegui sair dessa fase, não. Essa aí que é a cachaça do negócio, pô. Não é nada, a cachaça são os peixes, cara. Esse é o cuidado que eu fico tomando para eu poder não tirar o foco, porque senão eu fico olhando muito para a estrutura e a estrutura te engole e você não tem tempo de trabalhar com o olho nos peixes, porque nos peixes eu não tenho a menor dúvida. Você precisa ter tempo à toa com os peixes. Se você não tiver tempo à toa com os peixes, sua criação está mais ou menos. Você precisa ter aquela hora que você senta, fica olhando e olha de novo, vou tirar esse aqui, vou colocar esse aqui ali. E é a hora que começa a aparecer as boas ideias em termos de cruzamento, quando você fica no automático e no trabalho operacional, você perde o foco do bicho e vai para o sistema. Esse é um perigo. Eu não esqueci, não, Mauro, mas é porque eu achei que não vale a pena picar. Eu acho que a gente precisava, vamos ver se a gente pode tentar na próxima reunião, voltar naquele trabalho que você fez do levantamento dos ideogramas, porque ali, inclusive, já temos assim, coisas para poder mostrar, olha que legal isso aqui que eu encontrei, olha que legal aquilo ali que o outro encontrou. E eu acho que a gente podia voltar, mas assim, pegando a reunião desde o início, e vamos para os ideogramas, porque beleza. os ideogramas já fica programado para a próxima. Beleza. Um abraço para vocês, gente. Para vocês também, ótima semana. Bom resto de domingo aí. Boa semana para todo mundo. Grande abraço. A gente encontra lá na Unáqua. Abraço. Beleza. Um grande abraço para vocês também. Tchau, tchau.